Bart A. Halderson e Krista Ray estavam construindo uma vida juntos desde o início dos anos 90, quando se conheceram na Universidade Estadual de Wisconsin-Madison, para a qual ambos foram após terminarem o ensino médio. Nessa universidade, essas duas pessoas estudaram graduações das quais se formaram nos primeiros anos da década de 90, antes de se casarem em 30 de julho de 1994. Naquela época, Bart tinha 23 anos e Krista 26. Já formados e casados, o casal decidiu fazer sua vida na cidade onde se conheceram. Então, depois de conseguir emprego, compraram uma casa em Windsor, que é uma área designada pelo censo no estado de Wisconsin. Apenas alguns anos após se casarem, o casal começou sua família. O primeiro a nascer foi o filho deles, Mitchell, no ano de 1997, e logo depois chegou Chandler, no ano de 98. Nos anos seguintes, a família Halderson continuou construindo uma nova vida, que era sem dúvida boa. O casamento deles era estável, Bart e Krista continuavam compartilhando o mesmo carinho que no início e, além disso, tinham um excelente relacionamento com seus filhos, a quem adoravam e apoiavam. Além de seus filhos, eles tinham 2 cachorros, Izzy e Rizzo, que eram mais 2 membros da família, conhecida por seus vizinhos e amigos pela sua gentileza, assim como seu papel ativo em organizações como os Escoteiros da América, entre outras. A infância e adolescência de seus filhos ocorreram da maneira mais comum possível, então não há muito mais para dizer sobre esse período. Após se formar no ensino médio, o irmão mais velho, Mitchell, cresceu para se tornar um funcionário especializado em tecnologia e aos 24 anos estava comprometido com Caitlin Negetlow, com quem já morava há alguns anos. Por sua vez, quando os fatos ocorreram em julho de 2021, Chandler tinha 23 anos e ainda morava com seus pais. Acabou de se formar na mesma universidade em que seus pais se formaram, com um diploma em Engenharia de Energias Renováveis. Além de estar estudando até então, tinha um trabalho de meio período em uma companhia de seguros. Este era, além disso, remoto. Não era um trabalho com um salário muito grande, mas sim um emprego que lhe permitia ter algum dinheiro para suas próprias coisas e se dar alguns gostos. Como, por exemplo, sair com sua namorada Catherine Melander, uma garota de 21 anos com quem já namorava há 2 anos naquela época, e que também era uma visita regular na casa dos Halderson, que a receberam de braços abertos como uma mais. Bart e Krista, então, com 50 e 53 anos respectivamente, não poderiam estar mais felizes com a vida que levavam, mas sim chegaram a estar ainda mais orgulhosos. Pouco tempo depois de seu filho mais novo se formar, ele os informou que SpaceX, a empresa do bilionário Elon Musk, que lança foguetes e satélites para o espaço, havia oferecido a ele um emprego na Flórida. Uma oportunidade única que Chandler não pensava em desperdiçar. Na verdade, quando contou aos seus pais, afirmou já ter alugado um carro na Flórida e um apartamento para o qual se mudaria com sua namorada Catherine, que, assim como os pais do rapaz, estava cheia de orgulho e emoção por fazer isso. No entanto, nunca se realizaria devido a um acidente. Em junho daquele ano, quando faltavam apenas algumas semanas para se mudar, em uma situação um tanto confusa, Chandler caiu da escada de sua casa estando sozinho. Por isso teve que dirigir até o hospital mais próximo para ser atendido na emergência. Sua preocupação era porque ele tinha batido a cabeça bastante forte e queria ter certeza que não se havia machucado. Estando na emergência, teve que fazer vários exames, como por exemplo tomografias, que ajudariam a determinar a gravidade da queda. Graças a esses exames, determinou-se que Chandler tinha uma forte contusão na cabeça devido ao golpe. Esta contusão era tão importante que a equipe médica até chegou a comentar que ele poderia precisar de cirurgia para evitar que algum nervo fosse danificado. Finalmente, ele foi liberado com instruções estritas para sua recuperação, como por exemplo, que deveria usar um colar ortopédico e deveria ficar em repouso quase absoluto, não podendo se mover da cama. Quando Chandler explicou que tinha uma viagem para fazer em questão de dias, os médicos proibiram-no de viajar de avião, argumentando que era extremamente perigoso fazê-lo. O sonho de se mudar para a Flórida e trabalhar na SpaceX parecia desaparecer, já que a empresa não estava disposta a esperá-lo enquanto se recuperava. Claro, o ânimo do rapaz diminuiu consideravelmente. Ele havia perdido uma oportunidade única que não se repetiria, mas tanto seus pais quanto sua namorada permaneceram ao seu lado, acompanhando-o e ajudando-o nesta recuperação.
Até esse ponto, poderíamos dizer que Chandler sofria de um pouco de azar, já que o incidente da escada foi a gota d'água que derramou o copo. Ele costumava ter certos inconvenientes com procedimentos e há uma longa lista de coisas que aconteceram com ele. Quando Chandler se formou, não recebeu nenhum papel, nenhuma constância, muito menos um diploma da universidade. Isso preocupava muito seu pai, pois ele não entendia como ele iria lidar com sua carreira e futuros empregos se não pudesse provar de forma alguma que havia se formado na universidade. Embora seu filho não estivesse tão preocupado, pois já fazia um bom tempo que ele vinha tendo problemas desse tipo. Isso nos leva aos trâmites universitários e aos problemas que sua família teve com a administração. Os pais de Chandler tinham dificuldades para resolver problemas em relação à papelada que seu filho precisava. Todas as dúvidas que eles tinham geralmente terminavam em um e-mail que os encaminhava para outros departamentos onde não resolviam nada. Depois de longas discussões, Chandler conseguiu fazer com que a universidade enviasse a documentação que faltava, embora ainda não a tivesse recebido. No entanto, em algum momento iriam à universidade resolver tudo. Ele supostamente já havia marcado a consulta e iriam com seu pai. Chandler teve vários empregos diferentes de acordo com o que disse aos seus próximos. Entre eles, fez mergulho policial e foi trabalhador em uma empresa de seguros. Para quem não está familiarizado com o mergulho policial, para simplificar, vamos dizer que são os mergulhadores que trabalham com a polícia naquelas buscas complicadas dentro de corpos d'água. Cabe esclarecer que para isso é necessário ser um profissional do mergulho. Digo isso para que tenham uma ideia de para onde estamos indo. No seu último trabalho na companhia de seguros, o problema que ele teve foi que forneceu o número da conta bancária errado, o que impediu que ele recebesse o primeiro salário. Uma vez resolvido esse assunto, o que levou semanas, descobriu-se que ele foi registrado incorretamente como um trabalhador de meio período, então o pagamento que deveriam dar a ele não correspondia. Finalmente, a soma que eles tinham que dar a ele, depois de todo esse tempo, todas essas semanas perdidas, era muito grande. Então o banco pensou que era uma transferência fraudulenta e bloqueou o pagamento. Então, depois de tudo isso, aquilo da escada fazia parecer amaldiçoado. Este problema, após a queda, fazia com que ele não conseguisse nem mesmo ficar em pé por muito tempo, algo que obviamente ele fez questão de deixar todo mundo saber, e foi assim uma grande desgraça. No entanto, aquele episódio dramático na vida dos Halderson mal poderia ser comparado com o que aconteceria no mês seguinte e que surpreendeu a todos que conheciam a família. Os primeiros a notar a ausência de Krista foram seus colegas de trabalho, quando na sexta-feira, 2 de julho, a mulher não apareceu no local e ausentou-se sem aviso prévio ou justificativa. Para Daniel Kroeninger, colega de Krista há anos, mas também seu amigo pessoal, isso chamou a atenção. Não era algo que Krista costumava fazer, não era típico de seu caráter, pelo contrário. Ela levava seu trabalho muito a sério e sua ética de trabalho era excelente, então uma falta sem aviso não era algo que ela sequer consideraria fazer. Um tanto confuso e preocupado, Daniel decidiu escrever para ela e, diante da falta de resposta às suas mensagens, tentou ligar para ela, mas também não teve sucesso. Portanto, quando seu turno terminou, ainda mais preocupado, decidiu ir até a casa dos Halderson para se certificar de que tudo estava bem, mas a visita não o tranquilizou. Quando chegou de carro com sua namorada, notou que a casa parecia completamente normal, então desceu do veículo para tocar a campainha algumas vezes, embora ninguém tenha aberto. Daniel permitiu-se olhar por uma das janelas que davam para a sala de estar e descobriu que atrás da porta, como se a bloqueasse, havia algo, o que lhe pareceu muito estranho, então decidiu também olhar pela janela da garagem. Dentro deste lugar estavam os 2 carros do casal, como se estivessem em casa. Contudo, a casa estava em total silêncio, escuridão e ninguém respondia. Além disso, a porta estava trancada. Enquanto Daniel e sua namorada verificavam o perímetro da casa, tentando encontrar algo que lhes garantisse que Krista e seu marido estavam bem, Chandler saiu da casa com uma toalha na cintura, explicando que acabara de sair do banho. Quando o colega de trabalho de Krista chegou à casa dos Halderson, foi atendido por Chandler com o pé machucado e sangrando. Ele estava brincando com os cães dentro de casa até que quebraram uma mesinha de café de vidro, fazendo com que se cortasse em meio a toda essa bagunça, resultando nessa particular ferida. Quando perguntaram sobre seus pais, ele explicou que eles tinham ido para o norte, onde ficava a cabana da família de Krista, para passar o 4 de julho lá.
Segundo Chandler, sua mãe não conseguiu responder às várias tentativas de comunicação, pois a área para onde estavam indo não tinha muito sinal de telefone. No entanto, ele prometeu que tinha falado com seus pais nas áreas da viagem onde havia sinal e que estaria em contato com eles, que não havia motivo para se preocupar. Daniel decidiu sair de casa, embora não estivesse muito convencido, principalmente porque nos dias seguintes não recebeu nenhuma mensagem ou notícia de Krista. Então decidiu manter contato com Chandler para ver se ele sabia algo novo sobre seus pais, mas ele simplesmente não comunicava nada de novo. Então, no domingo, 4 de julho, Chandler ligou para Daniel para dizer que estava entediado e precisava de algo para fazer. Então, o amigo de sua mãe decidiu convidá-lo para assistir com eles os fogos de artifício típicos do Dia da Independência. E, obviamente, durante o tempo que passaram juntos, ele perguntou novamente sobre seus pais e Chandler respondeu de forma bastante genérica que sim, ele tinha falado com eles e disseram que voltariam na segunda-feira. Mas, como você deve imaginar, na segunda-feira Krista não voltou ao trabalho, nem na terça-feira, ela não se comunicou, não enviou mensagens, nem uma ligação, nada. O que voltou a preocupar profundamente Daniel. Krista havia contado a ele que na terça-feira 6 tinha uma consulta médica que estava esperando há muito tempo, então não fazia sentido ela decidir faltar a algo que estava esperando. Portanto, quando chegou a quarta-feira 7 e ainda não havia notícias do casal, Dan estava certo de que algo ruim, ou pelo menos estranho, estava acontecendo com sua amiga. Naquela mesma manhã, ela contatou Chandler novamente para ordenar que ele denunciasse o desaparecimento de seus pais e preenchesse um relatório de pessoa desaparecida. E foi exatamente o que ele fez. Embora não tenha ido pessoalmente à delegacia, apenas ligou e pediu para falar com o escritório do xerife do condado de Dane. Segundo o que ele denunciou, seus pais haviam saído de casa na sexta-feira, 2 de julho, com destino à cabana de Krista, no norte de Wisconsin, a algumas horas de onde moravam. O plano deles era se encontrar com outro casal de amigos, o qual Chandler não conhecia, e passar juntos o 4 de julho, mas eles nunca voltaram para casa. Quando pediram mais detalhes, Chandler lembrou que não chegou a ver seus pais na sexta-feira, que eles saíram antes das 7 da manhã, hora em que ele acordou. Os carros de seus pais, ambos, ainda estavam em casa, então ele supôs que os amigos os tinham buscado em seu próprio carro para irem todos juntos, mas ele não podia ter certeza. Com a denúncia erradicada, a investigação começou como a busca por 2 pessoas desaparecidas. Então os detetives decidiram primeiro procurar na casa dos Halderson, por evidências que corroborassem o que o filho mais novo do casal lhes havia dito, além de se comunicar com diferentes pessoas com quem o casal poderia estar. Foi assim que descobriram que Chandler não avisou seu irmão mais velho sobre o desaparecimento dos pais. Ou seja, Mitchell não tinha ideia do que estava acontecendo e, numa reação muito mais lógica que seu irmão, a primeira coisa que fez foi dirigir de sua casa até a cabana da família, tentando descobrir se seus pais estiveram lá, mas não encontrou nenhum sinal de que houvesse pessoas no local nos últimos dias. Tudo estava desligado, organizado e não parecia haver marcas de veículos que indicassem que alguém havia dirigido até o local antes deles. Chandler disse aos detetives que no 4 de julho havia recebido uma mensagem de sua mãe dizendo que eles haviam chegado sãos e salvos à cabana. A mensagem continuava, dizendo que não tinha muito sinal para se comunicar e que o lugar estava cheio. Ela informou que iriam para o Lago Branco mais tarde naquele mesmo dia para um festival, que ficariam para as festividades do 4 de julho e que voltariam na noite de segunda-feira ou na manhã de terça-feira. Não havia muitas pistas nesse texto com base em como foi escrito. Não se podia destacar nada estranho, exceto o fato de que não responderam a nenhum outro tipo de comunicação e que tinham saído de férias tão repentinamente. Mas também era difícil entender por que Chandler não informou essa mensagem ao seu irmão. Eram 3 horas de viagem até a cabana. Só no 7 de julho ele relatou o desaparecimento, mas durante todo esse tempo ele poderia ter facilmente dirigido até o local para verificar a situação ele mesmo. No entanto, ele não parecia minimamente afetado pela falta de respostas. Na reportagem da polícia, Chandler afirmava que o motivo de terem ido embora era para consertar uma bomba d'água e uma fogueira que foram danificadas após a última tempestade. Mas ao falar com a mídia para contar a história, ele mencionou que seus pais provavelmente estavam sem recepção em algum cassino da cidade, o que era muito difícil de acreditar por várias razões. Mas 2 em particular. Primeiramente, principalmente, os pais de Chandler não gostavam de cassinos, eles não eram esse tipo de pessoas, não gostavam desse tipo de lugares.
Nunca iam, então era muito estranho que de repente eles fossem sem avisar e estivessem em um cassino. Por que ela diria isso acima de tudo? Ela poderia ter dito muitas coisas, mas mencionou um cassino e também justificou dizendo que provavelmente não havia sinal dentro desses lugares, então por isso eles não respondiam às mensagens. Mas o outro motivo é que a mãe tinha uma consulta muito importante com o médico naquela segunda-feira. E eu realmente quero dizer muito importante. Ela tinha esperado por muito tempo e ela estava muito ansiosa para saber o que o médico diria. Então ela iria de repente para um cassino, sem mencionar que eles perderiam 3 dias de trabalho, e Chandler continuava insistindo para o colega de sua mãe pedir mais dias de folga para ela. O que Mitchell encontrou? Chandler todo esse tempo estava agindo como uma pessoa bastante inconsiderada, especialmente com seu irmão, que, claro, também não achava normal que seus pais fossem tão facilmente passear de férias e para um cassino. Então, quando chegou à cabana, o que encontrou foi um lugar vazio. Ele se preocupou, foi até lá, pensou que talvez no caminho encontraria alguma pista, que a cabana estaria ocupada, mas não, tudo ao contrário. A grama alta indicava que ninguém estivera lá recentemente. Pode-se assumir, então, que nem chegaram, que algo deve ter acontecido no caminho. No entanto, Chandler mostrou esta mensagem que lhes dizia, que essencialmente explicava que já estavam vários dias no local. Então, como poderia ser? A pessoa que sabia o que realmente aconteceu tinha que ter o celular de Krista Halderson. O fato de nunca ter avisado seu irmão fez os detetives desconfiarem de Chandler. Havia algo estranho nele, mas não sabiam explicar o quê. Então decidiram começar a observar seus movimentos com mais atenção. No entanto, não foi necessário, pois no dia seguinte ao relato do desaparecimento, ou seja, 8 de julho, o escritório do xerife recebeu uma ligação da família Melander, a família da namorada de Chandler, Kayfren. Os parentes de Cat tinham uma fazenda em Cottage Grove, uma cidade a cerca de 15 minutos da casa de Chandler. Então, sabendo que ele estava sozinho no dia 4 de julho, decidiram convidá-lo e foram buscá-lo, passando quase até a noite com ele na fazenda. No dia seguinte, 5 de julho, Chandler voltou à fazenda, desta vez sem Cat e em seu próprio carro, explicando que queria usar a piscina coberta da casa, algo que eles não se opuseram. Ainda assim, um pedido bastante estranho, especialmente ir sem a namorada, mas eles não podiam dizer não. Depois de um bom tempo sem saber nada dele, eles foram procurá-lo, descobrindo que ele não estava na piscina, mas que havia se movido com o carro, se afastado da área onde estava anteriormente e ido para um lugar a alguns quilômetros de distância, bem onde havia vários arbustos, como se estivesse escondendo algo. Vale ressaltar que não era um lugar que Chandler conhecia de antes. A primeira vez que ele foi lá foi justamente no dia anterior, o que era bastante estranho. Claro que com essa informação, os detetives responsáveis pela investigação decidiram ir diretamente para a fazenda e para a área onde viram Chandler agindo de maneira suspeita. E eles não tiveram que procurar muito antes de descobrir o que ele estava fazendo lá. Em uma espécie de elevação do terreno escondida entre os arbustos, eles encontraram o tronco de um homem adulto, e não muito longe deste, encontraram uma bolsa preta virada como se tivessem esvaziado seu conteúdo na área. E a investigação continuou quando a equipe de legistas chegou ao local e continuou vasculhando a área. Lá eles encontraram um tambor de metal que estava quebrado de um lado, e dentro dele pareciam estar as ferramentas que foram usadas para desmembrar o tronco encontrado. Havia tesouras, uma serra de mão e uma lâmina de serra comprida. Todos os elementos tinham manchas vermelhas secas como se fosse sangue. Em 9 de julho, Chandler foi preso sob a acusação de fornecer à polícia informações falsas sobre uma pessoa desaparecida. Essa era uma forma de ganhar tempo e não deixá-lo livre enquanto o laboratório de Wisconsin e o necrotério analisavam o que haviam encontrado. Após alguns dias, foi confirmado que o que manchava as ferramentas era realmente sangue e, ainda mais importante, que o tronco encontrado pertencia a Bart Halderson, que havia morrido devido a 2 tiros no abdômen que foram disparados por trás. No dia 12 de julho, 10 dias após o desaparecimento de Bart e Krista, seu filho mais novo foi oficialmente acusado de homicídio em 1º grau, além de mutilar um cadáver e escondê-lo. E havia os restos de Krista, o que naquele dia levava a pensar que ela poderia ainda estar viva e ser cúmplice de seu filho. Mas tudo isso seria resolvido graças a algumas testemunhas e à evidência de Cat, a namorada de Chandler. Chandler já havia enganado Cat antes, por isso ela não confiava muito nele.
É por isso que ela pediu que ele usasse o Snapchat, já que o aplicativo tem uma opção de rastreamento no mapa. Dessa forma, ela poderia ver sua localização e verificar se ele estava com outras mulheres. E há um detalhe muito interessante aqui. Também particular é que aparentemente o aplicativo não detecta o tempo todo onde você está ou não tem essas permissões, mas pelo menos naquele momento atualizava a localização toda vez que a pessoa a abria. No sábado, 3 da manhã, 9 da manhã, Cat viu no mapa que ele estava perto do rio, em um lugar que ela conhecia muito bem, e para onde ela já o havia levado para nadar antes. Na verdade, ela achou estranho, porque Chandler havia dito que naquele dia não poderia acompanhá-la porque tinha coisas para fazer em casa. O que era estranho, pois ele nunca fazia tarefas domésticas. Ele não via isso como sua responsabilidade, pois alegava estar sempre ocupado. Então, o fato de ele estar de repente neste lugar significava que ele havia mentido, embora, claro, ele nunca imaginou que fosse porque matou seus pais e estava escondendo o corpo de sua mãe naquele momento. Além do que eu disse antes, o mapa do Snapchat era atualizado sempre que a pessoa abria o app. Enquanto fazia tudo isso, ele desbloqueou o celular e começou a ver o Snapchat. Quando Cat contou tudo à polícia e mostrou a captura de tela do aplicativo, a perspectiva deles mudou completamente. Essa captura de tela se tornaria uma das evidências mais importantes no julgamento. Foi apenas 2 dias depois que conseguiram encontrar na mesma área restos de Krista, especificamente suas pernas, além de outros restos correspondentes a ambos. O próximo passo foi, claro, examinar a casa dos Halderson. Dentro dela, encontraram uma cena digna de um filme de terror. Havia manchas de sangue em vários lugares da casa, mas o pior, no porão, havia recipientes com sangue no interior. E se isso não parece assustador, eles também encontraram ainda mais coisas. Dentro da lareira, encontraram restos de crânios humanos e outros ossos que parecia óbvio que haviam tentado queimar. A culpa de Chandler era clara? Era óbvio nesta instância que Chandler tinha algo a ver. Ele tentou em um momento jogar a culpa em seu irmão mais velho, mas não adiantou nada porque havia muitas evidências contra ele. O único problema é que não havia um motivo aparente, uma razão pela qual Chandler cometesse seus horríveis crimes. Para encontrar um motivo, só tiveram que analisar um pouco mais atentamente a sua vida. O ambiente de Chandler não tinha motivo para desconfiar dele, mas a verdade é que praticamente nada em sua vida era verdadeiro. Chandler nunca se formou na universidade. Na verdade, ele a abandonou no primeiro semestre, mas essa não era a única mentira. Ele sequer trabalhava para uma seguradora. Na verdade, essa era uma desculpa para poder ficar o dia todo em casa, trancado em seu quarto, jogando videogames. Como vocês já devem imaginar, se ele não se formou na universidade e foi capaz de mentir sobre seu trabalho, também mentiu sobre ter sido contatado pela SpaceX, que não tinha ideia de quem era Chandler Halderson. Muitas fontes afirmam que a única coisa real foi a queda na escada de sua casa, um acidente que por si só veio a calhar para acabar com a mentira da SpaceX, embora para isso ele tivesse que exagerar na gravidade, é claro. Para outras fontes, nem mesmo a queda foi real. Para muitos, foi outra mentira que Chandler criou, uma espécie de bola de neve que ele já não conseguia controlar. Afinal, a data de ir para a Flórida se aproximava e ele não tinha mais desculpas. No entanto, seus pais já haviam começado a suspeitar muito antes da queda. Chandler trabalhava muito mais do que o normal para a companhia de seguros, mas nunca tinha dinheiro. Quando seus pais perguntaram sobre isso, ele inventou outra coisa. Ele disse aos seus pais que a empresa teve um problema com o software de pagamento e, para que acreditassem nele, chegou a mostrar e-mails da empresa como evidência. E-mails que ele mesmo havia criado. Com a universidade, ele fez algo similar. Quando seus pais começaram a perguntar por que ele ainda não tinha seu diploma, ele mostrou a eles e-mails que havia trocado com 2 funcionários administrativos, a Lisa Brandt e Daniel Spath. E essas 2 pessoas, assim como os e-mails do seu trabalho, não existiam. Eram invenções de Chandler para não ser descoberto. Essa mentira foi tão longe que ele até comprou telefones descartáveis para adicionar aos seus e-mails e até atendeu várias chamadas desses, perguntando sobre seu diploma. Irritado com o fato de a universidade ainda continuar colocando obstáculos para dar o diploma ao seu filho, no dia 29 de junho, Bart decidiu ligar para o departamento de admissão se passando por seu filho. Indignado com a falta de respostas, a conversa começou sendo bastante violenta até que o administrativo confirmou que nem a Lisa Brandt nem Daniel Spade trabalhavam naquele lugar. Mas o que é pior, Chandler não só não se formou, como também devia pelo menos $2.000 à universidade.
Além disso, mais tarde, localizou-se o médico que deu a Chandler o colar ortopédico pela queda que supostamente sofreu. E acontece que, na verdade, ele fez isso apenas por insistência do homem, já que o que ele tinha, ou talvez tenha feito ao supostamente cair das escadas, não representava nenhum problema para viajar, caminhar ou viver a vida de maneira normal. Ele não tinha sofrido nada. Em resumo, Chandler ficava em casa o dia todo e nunca o encontravam. Alguém poderia se perguntar como ele conseguiu enganar todo mundo por tanto tempo, mas também é preciso entender que Mitchell havia sido recentemente diagnosticado com diabetes, então a família estava mais focada nisso, em ajudá-lo, e Krista possivelmente tinha câncer de pele, justamente para isso era a consulta da semana que ela havia esperado tanto. Se eles não viam Chandler como um mentiroso, então não tinham razões para estar em guarda. E esperar algum tipo de mentira para descobrir, ou talvez também não o vissem tão seriamente. Suas mentiras começaram a vir à tona, e para a promotoria, a ideia de ser descoberto fez com que este homem entrasse em pânico e decidisse acabar com seus pais. Chandler foi levado a julgamento com as acusações de homicídio em primeiro grau, fornecer informações falsas em um caso de pessoa desaparecida, mutilar um corpo, ocultar um corpo, e tudo isso por 2, já que ele fez isso com seu pai e sua mãe. A grande questão é o que ele faria se fosse para a Flórida. Ele não podia ir, ele havia mentido para sua namorada, para seus pais, para todo mundo. Eles iriam chegar, não teriam apartamento, não teriam carro. O julgamento contra Chandler começou em janeiro de 2022. A promotoria afirmou que o motivo dos crimes tinha a ver com seus pais descobrindo a mentira. Foi no julgamento que perguntaram a Katz sobre uma compra de 9 quilos de gelo que Chandler fez, claramente para o corpo de seus pais, e ela, diante das perguntas sobre isso, disse que não sabia de nada. Mas o que acontece é que a promotoria tinha algumas dúvidas sobre se ela era cúmplice e não ajudou que ela demorou tanto para responder. Ela demorou bastante tempo para pensar na resposta se sabia algo sobre os sacos de gelo, até que finalmente respondeu, dizendo que não sabia de nada. Mas há 2 coisas a considerar caso a vejam como um pouco suspeita. A primeira é a mais óbvia, e é que ela está sob o olhar de todo o tribunal e do público. Provavelmente ela tenha tomado seu tempo para entender e lembrar sobre o gelo e qualquer questão semelhante, apenas isso. Mas a segunda é que ela era uma pessoa muito cautelosa e costumava anotar tudo o que considerava importante em seu telefone naquela época, provavelmente porque não confiava em sua própria memória, então diante de um detalhe tão específico ela teve que pensar com mais profundidade. Nem mesmo podemos garantir que ela iria descobrir sobre essa compra, porque o maior favor que Chandler pediu a ela, enquanto escondia o que fez, foi que ela trouxesse peróxido. Isso com a desculpa de que ele havia se cortado, mas o peróxido também brilha com o luminol. É uma desculpa perfeita para Chandler e um favor muito pequeno para pedir à sua namorada. Realmente acredito que Chandler pensava que tudo isso não iria sair do controle e que eles iriam pensar que ele não tinha nada a ver com isso. Talvez porque ele mentia constantemente e se considerava um ótimo mentiroso, ou porque acreditava ter feito um ótimo trabalho escondendo seus rastros. De qualquer forma, ele se mostrou cooperativo até o momento em que foi encurralado. Há aqueles que acreditam que ele era um criminoso sádico e outros que pensam que ele era apenas muito tolo para o seu próprio bem. Na sexta-feira 2, a mesma em que seus pais desapareceram, Chandler os matou e convidou sua namorada Kat para passar a noite em casa, aproveitando que seus pais não estavam. Ele deve ter acreditado que não havia nenhum sinal do que ele fez. E bem, sim, Kat nem percebeu. Havia vestígios de sangue nos contêineres de lixo, presumivelmente usados para transportar os corpos. Havia sangue também na lareira. Então, resumindo, ele os teria matado na sala de estar após uma discussão acalorada? De acordo com as evidências que foram coletadas na cena do crime, então havia sangue na lareira, sangue nas lixeiras, mas não havia sangue no carro do Chandler. Agora, isso fez muitas pessoas duvidarem de como ele conseguiu transportar os corpos. No entanto, isso poderia ser evitado envolvendo-os em lona ou algum tapete que ele tivesse em casa. Como visto em vários outros casos, não é tão difícil quanto parece. E depois, limpando qualquer coisa com o peróxido que usou como desculpa para a ferida que fez no pé. Como eu disse, o peróxido interfere com o luminol. E enquanto Kat estava em casa naquela noite, os pais de Chandler provavelmente estavam no freezer. As evidências contra Chandler eram demais, então após algumas semanas, o júri o considerou culpado de todas as acusações e o juiz o condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
então ele passará o resto de seus dias na prisão. O que mais me chama a atenção nesse tipo de casos, que não são novos, há várias pessoas assim que fizeram basicamente a mesma coisa, é o que eles estão pensando? Até que ponto eles acreditam que podem enganar as pessoas? Uma mentira pode ser resolvida. Mas não entendo o que ele esperava que fosse acontecer. E se não fossem os pais dele, se ele fosse para a Flórida de qualquer maneira, de alguma forma, ele acabaria matando a namorada. Então digam-me o que vocês pensam abaixo nos comentários, estou lendo. Lembrem-se que podem me enviar e-mails. É melhor me enviarem e-mails porque é mais fácil para mim guardar os casos que me recomendam por lá. Meu e-mail está abaixo na descrição de todos os vídeos, então vocês podem procurá-lo nesse lugar. Não tenho mais nada para contar, então aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem por esses meios. E sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus, adeus.